essa doença virou auxílio acidente. Hoje eu vou contar para vocês a história de um caminhoneiro, o Jonathan, que desenvolveu ao longo dos anos uma doença ocupacional, uma doença profissional, e lá na frente teve direito ao auxílio acidente. Preste bem atenção aos detalhes, ative o sininho das notificações aqui no nosso canal, siga o nosso canal, compartilhe com seus amigos que precisam saber dessa informação. Então vamos lá. O Jonathan trabalhou como caminhoneiro por cerca de 10 anos e nos últimos 5 anos a função dele ficou muito mais pesada, a rotina dele ficou muito mais puxada, porque o Jonathan trabalhava por mais de 12 horas por dia como caminhoneiro. Ele começava o dia por volta das 6 horas, carregava o caminhão, então, ou seja, aqui no escritório, por exemplo, para facilitar o entendimento de vocês, a gente tem alguns caminhoneiros que somente dirigem o dia inteiro, ok? E a gente tem alguns caminhoneiros que fazem a carga e descarga do caminhão. Então, o Jonathan era um desses. Então, o Jonathan começava o dia carregando o caminhão, depois ele dirigia por cerca de 8, 9, 10 horas por dia, e depois no final do dia ele ainda descarregava o caminhão. Então, a rotina dele era muito puxada. Ele tinha que dirigir por longas horas, fazer força física carregando e descarregando o caminhão. Então, realmente a rotina dele era muito puxada, muito pesada, os movimentos eram repetitivos, o esforço era excessivo e com o passar dos anos, por trabalhar 10 anos já como caminhoneiro, os últimos 5 anos nessa atividade mais pesada, porque envolvia o carregamento e o descarregamento do caminhão, o Jonathan foi desenvolvendo uma doença ocupacional, ok? E com o passar dos anos, primeiro ele sentia algumas dores, depois ele começou a travar a coluna em algumas oportunidades, principalmente no descarregamento do caminhão no final do dia, após essa jornada puxada, essa jornada extenuante de trabalho. E começou a travar a coluna, apresentar uma dor mais forte, uma dor mais acentuada. E um certo dia, quando ele chegou no final do dia para fazer o descarregamento do caminhão, ele foi descer da escada do caminhão e travou de vez. Realmente teve uma dor muito forte, perdeu o movimento das pernas naquele momento, ok? Ele realmente não sentia os seus membros inferiores, desceu do caminhão, pediu ajuda ali para quem estava ali ao redor, no local que ele ia fazer o descarregamento do caminhão, e foi levado imediatamente ao pronto-socorro. Quando o Jonathan chegou ao pronto-socorro, ele foi atendido, o caso dele já era urgente. Ele sofria até o risco de perder o movimento dos membros inferiores, de uma paraplegia parcial. Então, ele foi levado ao pronto atendimento, passou já por um tratamento cirúrgico, que foi urgente, teve que fazer uma artrodese ali na coluna, e ele tinha problema já tanto na lombar como na coluna cervical. O Jonathan passou por um tratamento. Quando ele passou pela perícia do INSS, importante essa parte, gente, preste bem atenção. Ele marcou lá, ele recebeu primeiro 15 dias pelo seu empregador e depois ele foi afastado pelo INSS. Quando ele chegou para passar na perícia do INSS, ele explicou certinho para o perito que ele trabalhava 10 anos como caminhoneiro, sim, os últimos 5 anos tinham sido bem pesados, uma rotina bem puxada, uma jornada extenuante, com longas horas de trabalho, além disso, com um esforço excessivo para carregar e descarregar o caminhão. Ele não tinha ajudante, tá? Às vezes, quando chegava no final do dia, ele tinha ajuda de alguém ali no local da entrega, mas era muito difícil. Então, ele realmente explicou tudo isso para o perito do INSS desde o começo. Muito embora o seu empregador não tenha emitido a CAT, que era um comunicado do acidente de trabalho, o Jonathan conseguiu se afastar pelo B91 do INSS. Auxílio doença acidentária. E ele se afastou por 3 anos pelo INSS. Quando ele teve alta do INSS, ele foi convocado para o serviço de reabilitação profissional para poder mudar de profissão, aprender uma nova função, conseguiu a carteirinha de PCD, a carteirinha de pessoa com deficiência. E aí, depois da reabilitação, a gente pediu o auxílio acidente para o Jonathan e ele conseguiu receber o auxílio acidente. Então, o Jonathan voltou a trabalhar numa atividade mais leve, no almoxarifado da empresa. Ele trabalhou ali naquela parte ali de controle de entrada e saída de mercadorias na empresa. Mas o Jonathan passou a receber o auxílio acidente pelo INSS para complementar a sua renda, para indenizar a sua sequela. Então, a finalidade do auxílio acidente na vida desse caminhoneiro, Jonathan,
foi complementar a sua renda, foi indenizar a sua sequela, foi indenizar o fato dele não conseguir mais fazer a mesma função de antes, que era de motorista, caminhoneiro, exatamente por essas lesões que resultaram da sua doença profissional, que seria um acidente de trabalho atípico, e também da sua lesão aí, da sua sequela após a cirurgia que ele teve que passar de artrodese da coluna cervical. Então, hoje eu vim contar para você a história do Jonathan para retratar que ele precisou correr atrás dos seus direitos, inclusive na justiça. Primeiro, pelo auxílio doença, lá no INSS, explicando desde o começo a história correta lá para o perito do INSS. E depois na justiça para conseguir o seu auxílio acidente, que é a sequela por conta dessa dificuldade que ele ficou, por conta de ter perdido a capacidade para a função habitual dele como caminhoneiro. E também por ele realmente precisar mudar de vida. Hoje o Jonathan, por exemplo, não vai mais ter como ganhar horas extras, porque ele não viaja mais, comissões que ele recebia pelas entregas dos produtos. Então o Jonathan, a remuneração do Jonathan diminuiu. E com isso, o auxílio acidente vem somar ao seu salário para complementar a sua renda e para indenizar essa sequela. Então eu vim contar para você essa história e no próximo vídeo eu vou explicar o que o Jonathan poderia ter feito, o que esse caminhoneiro poderia ter feito caso ele realmente não conseguisse voltar a trabalhar em nenhuma atividade laboral. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com o máximo de trabalhadores que você sabe que precisam saber dessa informação.